Provai os Espíritos. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo missionário sueco Samuel Nystrom e publicado no jornal Mensageiro da Paz na segunda quinzena de novembro de 1941. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai os espíritos se vêm de Deus. 1 de João 4:1. Tendo o irmão me pedido que desse uma explicação sobre este assunto, aproveito as páginas do Mensageiro da Paz para fazer de modo mais amplo. A Escritura nos ensina a submeter tudo à prova, retendo o que é bom. A primeira coisa que temos de examinar é se aceitamos as condições de discípulos de Jesus. Depois disso, temos de examinar se a nossa conduta está de acordo com os ensinos de quem deu o seu corpo e o seu sangue, para então participarmos dos privilégios cristãos. Temos também de ver se estamos na fé. Além disso, devemos provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pôr à prova a sinceridade das ações de outros, o nosso tempo, as nossas obras, as profecias, enfim, provar os espíritos. Algumas dessas provas se tornam mais fáceis diante das manifestações em atos, práticas e confissões, pondo tudo em confronto com a verdade. Outras provas, porém, há, como seja, examinar as profecias e os espíritos. Essas exigem um conhecimento e preparo espiritual mais profundo, os quais só se recebem pelos dons do Espírito. Por essa razão, muitas vezes não basta o entendimento e conhecimento da Escritura ou a experiência cristã para poder julgar. As profecias, no sentido geral, podem ser julgadas pelas Sagradas Escrituras e, naturalmente, as devemos reprovar quando se desviem do ensino do Novo Testamento. Além disto, o tempo prova as profecias, se elas se cumprem ou não. Aparecem às vezes mensagens que são emitidas num espírito estático e que não são movidas pelo Espírito Santo. Essas mensagens parecem ter todo o cunho da verdade, entretanto têm a sua origem em propósitos humanos ou são uma operação de algum espírito de erro. Para conhecer tais casos, é necessário ter o dom espiritual de discernir os espíritos. Quando somos exortados a julgar os espíritos, o somos a fim de nos prevenirmos contra as manifestações dos instrumentos que os espíritos usam, os falsos profetas. Podemos dividir as manifestações do espírito do erro em 3 classes. Primeiro, a operação pelos filhos da desobediência ou a tendência ao espírito do mundo durante certas épocas. Segundo, o aparecimento de sistemas religiosos e doutrinas errôneas por meio de espíritos enganadores. Terceiro, espíritos que se revelam por indivíduos ou profetas, os quais deixam o seu próprio espírito ser usado por eles para entregar mensagens falsas que deliberadamente as põem ao dispor de qualquer espírito. Nesta casta podemos incluir os médiuns. Muitos homens têm havido que, mesmo não sendo perversos, se têm deixado levar pelo espírito da sua época. Esses têm aplaudido, em parte, o espírito do mundo que opera nos filhos da desobediência e, como resultado, passam a comungar não só nas coisas boas da época, mas também nas más. O príncipe deste mundo é um mestre em misturar a verdade com a mentira, as coisas boas com as ruins. Com um pouco de fermento, ele leveda toda a massa, e com um pouco de engano corrompem as opiniões, os costumes e as ações dos incautos. Quando se removem os marcos antigos, o padrão da vida moral e social degenera num estado de corrupção jamais imaginado.
com a manifestação da operação do anticristo, o homem da iniquidade, então as mentiras, fraudes, crueldades, blasfêmias e hipocrisias atingirão sua maior expansão, isso em relação das coisas que há no mundo. O mundo passa e sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sobre o aparecimento de sistemas religiosos e doutrinas errôneas, diz Paulo: o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, atendendo a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, mediante a hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência cauterizada. Sistemas que procuram misturar a graça com a lei de Moisés e perturbam a operação da lei do Espírito e da vida. Essas inovações só podem ter origem na obra de demônios que contribuem para estabelecer a sinagoga de Satanás dos que não são judeus, mas dizem-no ser. Outros têm enfraquecido a verdade por múltiplas invenções. Citamos uma destas: a Imaculada Concepção de Maria, a qual enfraquece a humanidade de Cristo. Outros têm buscado enfraquecer o ensino da divindade de Jesus, declarando-o Deus só após a ressurreição. Alguns, ainda, usando frações do Evangelho, formam um credo ético com os ensinos e a vida de Jesus, deturbando a verdade e relegando para o passado o poder de sua expiação, morte e ressurreição, assim como a vinda do Espírito com seus resultados contínuos. Tudo isso, na opinião deles, não tem oportunidade para nós hoje e por essa razão substituem tais verdades por interpolações humanas, pura obra de demônios lançada no intelecto humano. Muitos pregadores preferem anunciar coisas agradáveis aos ouvidos, dando importância ao intelecto humano, satisfazendo assim a doença de comichão de ouvidos. Esse mal tão comum continua a ter sua influência nefasta nos auditórios, quando a vontade de Deus é que todo o seu conselho fosse anunciado como Paulo fez. Quem age desse modo enganoso está sob a unção do espírito da vaidade. Somos advertidos a que tenhamos cautela e não aceitemos em casa nem saudemos os que vão além do ensino de Cristo. Precisamos provar os espíritos das pessoas que vêm com o ensino, pois muitos se transfiguram em anjos de luz, mas são sedutores e anticristos. Alguns crentes, na sua simplicidade, se têm deixado levar por seus ensinos errôneos. Chegando ao acaso do texto de que aqui tratamos, esse só pode ligar à prova de manifestações ou mensagens proferidas no estado estático, sob a inspiração sobrenatural. De outro modo, seria suficiente medir o ensino ou a mensagem pelo que nos ensinou Jesus. Aqui encontramos um terreno onde é preciso muita cautela e no qual só podem discernir os que vivem na graça e andam no Espírito. Existe também nas coisas divinas, como em outras esferas, muita imitação do verdadeiro, seja mesmo nos dons e nas manifestações do Espírito Santo. Por isso é necessário todo cuidado. Os magos do Egito imitaram Moisés. Os filhos de Seva procuraram imitar Paulo. A profecia pronunciada na igreja devia ser julgada pelos outros que têm obtido o Espírito Santo e os seus dons. Isso indica que pode surgir uma profecia sem origem verdadeira, o que não passe de uma imitação ou falsificação. Certamente todos os verdadeiros filhos de Deus podem, até certo grau, reconhecer se o Espírito manifesto é de Deus ou do maligno, pois tem, em algum sentido, dentro de si o testemunho da verdade para repelir o espírito da mentira. Talvez seja mais difícil distinguir as profecias do espírito humano das do Espírito Santo. Existe um meio de provar os espíritos enquanto a pessoa está no estado de êxtase, isto é, interrogando se Jesus veio em carne ou não.
Além disso, os que têm o dom de discernir os espíritos, dom muito necessário na igreja, podem reconhecer os espíritos que procuram introduzir-se fraudulentamente no meio do povo de Deus e que impressionam os simples e inexperientes com as suas mensagens falsas. O dom de discernir os espíritos faz com que se reconheça à primeira vista, mesmo sem que a pessoa se tenha manifestado, qual a espécie de espírito que aprende. Desta forma, não só previne a igreja contra esse perigo, como pode ainda ser um instrumento que vá expulsar tal espírito, libertando o opresso dessas perturbações mentirosas que muitas vezes levam a doenças mentais. Tenho visto vários exemplos da utilidade deste dom, pois muitos, possuídos de espíritos enganadores e hipócritas, têm sido descobertos pelo dom de discernimento. Além disso, muitos têm sido libertados dos seus sofrimentos físicos ocasionados por demônios. Jesus veio sarar todos os oprimidos do diabo. Não terá sido o dom de discernimento de espíritos que operou em Pedro, quando Ananias e Safira foram descobertos e castigados? Foi sim a operação do Espírito Santo que revelou aqueles hipócritas na igreja. Devido às várias operações do Espírito na infância da igreja, foi que um grande temor se apoderou dos incrédulos ao ponto de não ousarem se juntar a ela. Por falta dos dons espirituais na igreja, é que às vezes entram muitos indivíduos dominados por espíritos impuros, mentirosos e que pertencem às hostes do príncipe das trevas, os quais de outra forma se conservariam afastados. Samuel Nistron, Jornal Mensageiro da Paz, segunda quinzena de novembro de 1941. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.